Olá, esse é o terceiro episódio do podcast da Igreja do Caminho e segunda parte da mensagem sobre vocação. E eu sou o pastor Christian Loiaco. A família é a mais básica de todas as vocações. A partir do casal, uma alma imortal, isso é incrível, passa a existir. A gente considera, inclusive, essa alma um potencial cidadão dos céus. Os pais precisam então ensinar a criança no caminho em que ela deve andar. Essa vocação de pais traz sobre eles a responsabilidade principal sobre a sua educação. Embora a igreja também deva ajudar aqui. É claro. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, por exemplo, nos mostra a importância da prática devocional em família, a prática do diálogo bíblico, a prática da oração. A vocação do filho, no contexto da família, é amar o seu próximo. No caso, seus pais. Lutero chegou a escrever que os filhos precisam compreender que o corpo e a vida que têm, aspas, foram recebidos de seus pais e que foram alimentados e cuidados por seus pais. Caso contrário, teriam perecido inúmeras vezes. Aqueles que olham para essa questão desse ângulo e pensam sobre isso, irão espontaneamente prestar honra a seus pais e estimá-los como aqueles por intermédio dos quais Deus lhes tem concedido tudo de bom. Não devemos, continua Lutero, lhes negar honra por causa de suas falhas. Ele se refere aqui aos pais. Por isso não devemos julgá-los, sejam eles como forem, mas sim pensar na vontade de Deus, que criou o mandamento e ordenou que as coisas fossem como são. Lutero escreve isso no Catecismo Maior. A autoridade, as prerrogativas e a presença divina pertencem à função de pai, à função de mãe, ou pertencem às vocações, e não às pessoas que as exercem, que têm falhas. Há uma diferenciação necessária entre a pessoa e sua função. 1 Timóteo 5,8, Paulo escreve o seguinte: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, vejam bem, tem negado a fé. E é pior do que o descrente. No mundo como o de hoje, por que não dizer também naquele tempo, às vezes o misticismo nos faz quebrar mandamentos fundamentais da preocupação com a vida, com a família e com o trabalho. Nesse sentido, é possível até afirmar, rejeitar a família é quase que rejeitar a Deus, que criou a família para ser cuidada como um lugar seu. Deus também está escondido, e vimos isso no encontro passado, nas instituições seculares. Escondido por quê? Porque aparentemente nós não o vemos, mas ele cria essa instituição, cria o ofício, cria a vocação para cuidar do mundo e da vida humana. Assim, ser cidadão de uma nação, acreditem, é um chamado divino. Mesmo que o pecado tenha maculado as instituições, também humanas, Deus age por meio delas para conter o mal e prover as necessidades das criaturas. Além disso, todos os seres humanos possuem um senso moral que foi gravado nos seus corações. Romanos capítulo 2 nos mostra isso muito bem, quando Deus gravou, mesmo nos gentios que não tinham a lei de Moisés, uma lei moral que dava a eles, e ainda dá, noção de certo e de errado, mostrando o quê? Que Deus cuida do mundo, mesmo dos não cristãos. C.S. Lewis, no livro A Abolição do Homem, mostra como a lei moral é universal. Em qualquer lugar ela serve, se aplica a todo mundo, juntamente com uma amostra transcultural de princípios éticos. Essa não é somente uma questão religiosa
ou seja, o certo, o errado, o bom e o mal. O que faz alguém ser cristão, no entanto, não são regras morais, mas a fé em Cristo. Por isso, o cristão, como cidadão que é, deve ser engajado moral e politicamente. Ele não tem só uma vocação para ser cristão, ele tem uma vocação para ser cidadão. E por que ele faz isso? Porque ele é alguém que participa da vida em sociedade. É claro que ele deve ser a favor de valores contemplados nas Escrituras, para que eles se transformem em lei para o bem da sua nação. Embora ele não deve confundir esse papel com a sua vocação de filho de Deus, que prega o evangelho para que as pessoas se convertam pela fé e pela ação do Espírito Santo. Como cidadão cristão, ele já age numa outra competência, na sua cidadania, desejando o bem para a sua nação, mas nenhuma lei aprovada do ponto de vista humano salva o pecador. Esse é um trabalho do evangelho. Na época da Reforma, pensava-se que nenhum cristão podia, por exemplo, servir ao exército ou ser juiz, por exemplo, pois como o crente, pensavam, deve amar e perdoar aos inimigos, ele não pode exercer o ofício de militar ou até mesmo de um juiz que prende, que condena. Em resposta a essa dúvida, Lutero escreveu que se Deus pode tirar uma vida humana, e ele pode, ele é dono de tudo e todos, ele também faz isso por meio de alguns ofícios ou competências ou vocações. Romanos 13 nos mostra isso muito bem, que ele traz espada. Assim, um soldado cristão está amando o seu próximo quando prende um criminoso ou o entrega ao algoz na época. Esses ofícios, portanto, não devem ser confundidos, atenção, com a vida pessoal do cristão e o seu exercício da piedade, quando testemunha do evangelho, quando perdoa, quando ama, quando é pacificador. Por isso, logo antes de Romanos capítulo 13, nós vimos isso no nosso encontro passado, Romanos 13 lida com os governos. No capítulo 12, Paulo adverte o cristão para que perdoe pessoalmente e que não se vingue e que entregue toda a vingança a Deus. Por quê? Porque Deus fará isso por ele. Veja a diferença. Além disso, devemos obedecer às leis também por razão de consciência, nos ensina Paulo em Romanos capítulo 15, versículo 5. Isso porque muitas leis humanas acabam refletindo tão somente a lei divina. Mas e quando as leis são injustas e cruéis? Ora, a vocação de um líder não é oprimir o seu povo, atenção, mas servi-lo. Para isso que as vocações e ofícios foram constituídos. Entretanto, o pecado corrompe as instituições e fez isso na história. Quando os israelitas, por exemplo, pediram um rei, Samuel os advertiu das consequências desta escolha em 1 Samuel capítulo 8. Mas vejam, mesmo assim, sob o comando de Deus, Saul foi ungido rei de Israel. Samuel, no entanto, estava certo. Grande parte do Antigo Testamento consiste dos profetas denunciando idolatrias, imoralidades e injustiças daqueles reis ungidos de forma legítima. Deus, mesmo assim, agiu através deles. Inclusive com o estabelecimento da linhagem real que culminaria em Jesus Cristo a partir de Davi. Ora, lembremos de Provérbios 21 aqui. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do seu Senhor. As nações pagãs consideravam seus reis deuses. Por isso chamamos a essas nações de teocracias, né? Daí a dificuldade de os reis sofrerem críticas, porque não havia ninguém a quem recorrer. O rei e Deus era a mesma pessoa. Agora, foi a tradição dos hebreus que colocou os reis debaixo da autoridade de Deus, acima de tudo e todos,
essa submissão do rei à autoridade de Deus é que tornou possível que se criticasse o rei quando esse fosse contra a lei de Deus. Mesmo assim, é bom lembrar, Pedro escreveu no Novo Testamento, claro, que o rei deveria ser honrado. O próprio Paulo apelou para os seus direitos como cidadão romano, em Atos capítulo 22, tendo expulsado uma entidade, uma jovem adivinhadora, ele foi preso em Filipos, né, açoitado, e invocou o seu direito de cidadão romano. Nos Estados Unidos, muitos dos cargos hoje do governo são ocupados em cerimônia solene, realizada com as mãos sobre a Bíblia, e ali se jura submissão à Constituição. Alguns reis europeus ainda hoje são ungidos por um oficial da igreja. Já o ditador geralmente chega ao poder pela força. A Revolução Francesa guilhotinou seus antigos governantes, aboliu a lei e instituiu um novo sistema legal à força. A Revolução Americana foi resolvida pelo Tratado de Paris, no qual o próprio rei da Inglaterra garantiu a independência às colônias. Um líder, então, não pode violar as leis da sua nação, nem mesmo as leis de Deus, embora isso ocorra muitas vezes na prática, o que acaba por deslegitimar esse rei, já que toda autoridade procede de Deus. Ora, a reforma, enquanto insistia no dever dos cidadãos de obedecer aos seus governantes, colocou os príncipes luteranos contra o imperador de então e inspirou os ingleses puritanos, logo após, a também deporem seu rei. Na Confissão de Augsburgo, redigida por Melanchthon, que praticamente era a confissão de fé da Igreja da Reforma, contra o catolicismo romano de até então, se escreveu o seguinte: os cristãos têm o dever de estar sujeitos aos magistrados e à lei e de obedecer a eles em tudo que não envolva pecado. Vejam como a submissão aqui é relativa. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. É o artigo 16, então, da Confissão de Augsburgo. Lutero acreditava que, quando for necessário desobedecer às autoridades, os cristãos devem estar dispostos também a aceitar a punição da lei. Os cristãos também possuem uma vocação na igreja. Talvez agora estejamos falando mais daquilo que nos é próprio, né? Ser cristão é um chamado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você foi chamado? Então você foi predestinado, foi justificado e será glorificado. É bom sempre lembrar isso. Em 2 Tessalonicenses 2, versículos 13 e 14, Paulo escreve assim: devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, a palavra de Deus é viva e eficaz. O Paulo mesmo escreve na primeira carta aos Tessalonicenses que eles receberam a Escritura não como palavra humana, mas como palavra de Deus, como de fato deve ser. E ela estava operando com eficácia na vida dos Tessalonicenses. Ora, a palavra de Deus não volta vazia, mas ela faz aquilo que apraz a Deus e prospera naquilo para o que ela foi designada, nos ensina Isaías capítulo 55, versículo 11. Esse chamado de Deus para conosco visa nos levar ao arrependimento e à salvação pelo Evangelho de Jesus Cristo. Por isso Paulo escreveu: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele, por meio do Espírito Santo,
faz brotar a fé em nossos corações. Em 1 Coríntios 1,9, Paulo escreveu: fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O chamado não é apenas uma experiência subjetiva, muito importante isso, nem uma voz interior a qual a gente escuta. O chamado vem de fora, vem do exterior para o nosso interior. É a palavra de Deus que vem a nós. É o Evangelho que nos anuncia a morte e a ressurreição de Cristo para a nossa redenção. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, vemos Pedro escrever: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E veja que ele continua: vós sim que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Ora, nós somos chamados pela palavra de Deus a pertencer à igreja de Cristo. Inclusive também a igreja local, a igreja visível com quem nós nos identificamos ao vermos nossos irmãos, mesmo que ela tenha todos os seus desafios. Além de estar presente em outras vocações, Cristo também está presente de uma forma especial nos cultos da igreja. Ora, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali estou no meio deles. Ele está presente em sua palavra e na vida dos crentes, que, embora muitas vezes pareçam medíocres e nada especiais, e a gente se olha no espelho e chega rápido a essa conclusão, somos chamados a exercer um sacerdócio real. Por meio de Jesus, somos embaixadores do reino. A vocação do pastor, já uma coisa mais específica, também é um ofício importante. Cristo chama seu povo por meio da palavra. Basta olhar o livro de Atos e os evangelhos para a gente perceber como a palavra chamava, instruía, transformava, determinava. E essa palavra chega aos ouvintes pela pregação. Romanos capítulo 10, versículos 14 e 15, registram um texto muito importante de Paulo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Veja bem aqui a importância da mediação, da vocação da pregação ou do pregador. E ele continua: e como pregarão se não forem enviados? Quer dizer, tem que ser chamado para a tarefa, tem que ser comissionado, tem que ter vocação. Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Cristo então age no trabalho do pastor, graças à palavra que ele carrega e às consequências eternas do ministério. Ele anuncia a salvação, ele anuncia o evangelho. Assim como os pais nutrem seus filhos através dos seus papéis, o pastor tem o encargo de nutrir os filhos de Deus como um instrumento, um vaso de barro utilizado por Cristo, que, então, é quem, enfim, proclama o seu perdão por meio dos lábios do pastor. Por isso o pastor precisa pregar somente a palavra de Deus. É claro que Cristo também age a despeito das imperfeições do pastor, por causa da vocação em si, do papel que ele desempenha, porque afinal Deus é bom. Cristo pediu a Pedro: apacenta as minhas ovelhas, em João 21. Um pastor, portanto, cuida das suas ovelhas, das desgarradas, das rebeldes, alimentando-as com a palavra de Deus e protegendo-as dos lobos. Essa é uma função do pastor, ele está vocacionado para isso. É claro que o verdadeiro pastor é Cristo. João capítulo 10,
registra essa fala de Jesus de que o verdadeiro pastor dá sua vida pelas ovelhas. Uma menção clara e explícita a Cristo. Mas Deus também usa os pastores terrenos para pastorear o seu rebanho. Em Atos capítulo 6, por exemplo, verifica-se que a igreja, num dado momento, uma comunidade de fé, e não só um lugar para onde se vai aos domingos, é bom registrar, né? A igreja é um organismo, não é um lugar, é confrontada em meio a um desafio. Logo no começo, ela apresenta um problema, uma desassistência por parte de algumas pessoas. Então os apóstolos perceberam que estavam negligenciando a sua principal vocação, servindo às mesas, né? Deixando de lado a pregação da palavra e a oração. Assim, alguns irmãos foram escolhidos para atender às necessidades mais práticas e administrativas da comunidade daqueles crentes que cresceu. Muitas igrejas hoje adotam modelos de negócios para a sua gestão. O pastor acaba trabalhando mais como um executivo, gerindo bens, serviços, orçamento, e esquece-se da pregação e do ensino da palavra de Deus e também do cuidado do rebanho. Não é bom para ninguém quando se atua fora da vocação. A doutrina da vocação traz a vida espiritual literalmente para a terra. Porém, é possível ainda assim pecar contra a vocação. No seu catecismo maior, Lutero recomenda à pessoa que, ao se preparar para confessar os seus pecados, aspas, reflita sobre o modo como tem vivido à luz dos 10 mandamentos, quer como pai, mãe, filho, filha, senhor, senhora, servo. Se tem sido obediente, infiel, preguiçoso ou relaxado, se tem ferido alguém por meio da palavra ou de ato, se roubou, negligenciou, desperdiçou ou danificou qualquer coisa. O modelo de confissão que Lutero apresenta nesse caso é o seguinte, aspas, em especial eu confesso, e é um modelo de confissão que Lutero deixa para os cristãos, que não tenho cuidado dignamente do meu filho. Não tenho cuidado dos membros da minha casa e do meu esposo para a glória de Deus. Eu tenho xingado, amaldiçoado, sido um mau exemplo por meio de atos e palavras indecentes. Tenho praticado prejuízo ao meu próximo. Falo mal dele, tenho cobrado acima do mercado, vendo mercadorias de qualidade inferior e engano na hora do troco. Vejam que modelo de confissão, de oração Lutero fornece aos seus irmãos para que os mesmos refletissem sobre as suas vocações e, percebendo que não as desempenhavam bem, confessassem os seus erros e suas falhas e pedissem perdão. Uma vez que o objetivo da vocação é amar ao próximo e servi-lo, deixar de fazê-lo acaba sendo um pecado contra a vocação. Os policiais são vocacionados por Deus para proteger os cidadãos, não para espancá-los injustamente. Os negociantes não são chamados para trapacear os seus clientes. Os artesãos que fazem um trabalho mal feito, os jornalistas que escrevem mentiras, artistas que desperdiçam o próprio talento fazendo pornografia, todos eles pecam contra a vocação. Assim, práticas como a eutanásia e o aborto não fazem parte da vocação legítima do médico, nem da vocação de pai e de mãe. E como fica aquele doador anônimo de esperma, nos casos de infertilidade, quanto à sua vocação de pai, considerando que ele provavelmente nem mesmo conhecerá a criança gerada? São perguntas que temos que nos fazer. Nós temos uma vocação para servir em nossas igrejas locais. Mas é preciso ressaltar que as nossas assim chamadas vocações seculares, e eu coloco aqui entre aspas essa expressão,
porque talvez seja uma leitura que nós fazemos dividindo o que é no ambiente eclesiástico feito e o que é feito fora. Lutero vai afirmar, ao contrário, que essas vocações seculares são vocações santas, legítimas, com as quais devemos servir ao nosso próximo e também ali vivenciar a nossa fé, dar o nosso testemunho, servir ao próximo. Aspas. No Catecismo Maior, Lutero escreve: se você faz as suas tarefas de casa, e ele se refere aqui a uma empregada, uma serva, isso é melhor do que a santidade e a vida austera de todos os monges. O que faziam os monges de então, no contexto da época de Lutero? Achavam que indo aos mosteiros ou aos lugares ermos e orando e estudando a Escritura, não se relacionando, em missão, não se relacionando com a vida em sociedade, que Deus se agradava daquilo. E no fundo Lutero vai dizer que isso não serve a ninguém. Não adianta se confinar a um mosteiro, ir ao deserto, desenvolver somente uma vida devocional com Deus, sem que isso faça algum bem ao próximo. Como Jesus mesmo orientou, não é para tirar os meus discípulos do mundo, mas é para que os mesmos sejam guardados. Às vezes fazemos tanta atividade eclesiástica que negligenciamos a família e o trabalho, também espaços de Deus em nossa vida. É correto, por exemplo, a mãe reclamar por ter que atender o seu bebê que chora porque ele supostamente estaria roubando o seu momento devocional? O que é mais santo? O que é mais sagrado? Uma mãe ir para o culto ou uma mãe desenvolver o seu papel de mãe, como a palavra de Deus nos ensina? O mesmo serve para o pai, para o marido, para a esposa. Ora, uma mãe ou um pai, cuidar do bebê é algo espiritual. Mesmo assim, na visão de Deus, Lutero escreve, é a fé. E a fé, na verdade, que torna uma pessoa santa. Somente ela serve a Deus, a fé, enquanto nossas obras servem aos outros. Tudo isso na compreensão de que a salvação é pela fé, somos justificados pela fé e pela graça, por meio de Jesus, e as obras então são a só consequência desse Deus que nos acolhe, nos redime, nos reconcilia e nos impulsiona agora em amor a servir os outros. Não é só o pecado que dificulta o exercício de nossa vocação ou nossas vocações. Provações e tentações também são um desafio. Provações como desânimo, cansaço, baixa autoestima acabam fazendo parte do nosso dia a dia. A gente se sente fraco, impotente, como se ninguém estivesse olhando, como se estivéssemos sozinhos desempenhando aquele papel, ou mesmo fazendo tudo corretamente, o resultado não vem como a gente espera. Mas tentações também acontecem no exercício da vocação, na área do casamento, a cobiça, a imoralidade, ou no exercício de alguma vocação em que a pessoa acaba sendo bem-sucedida. Isso pode gerar vaidade, orgulho, egoísmo, altivez, e aí a vocação acaba deixando de servir ao próximo. Perde-se então a noção da vocação como serviço ao outro. E aí se faz um caminho de idolatria de si próprio, de autossuficiência. Aquilo que devia ser para serviço acaba sendo meio de autosserviço. Isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Por isso é importante que cada cristão esteja consciente das suas fraquezas no desempenho da sua vocação ou suas vocações, e assim reconheça sua dependência de Deus. Isso dá a ele empatia pelo próximo, quer dizer, isso faz com que ele saiba se colocar no lugar do outro e tenha um desejo de servir esse outro em amor, porque ele sabe das suas próprias fraquezas. A oração, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, não significa que Deus não nos alimentará se a gente não orar. Mas a oração, atenção, nos torna
conscientes da provisão de Deus e se transforma em ações de graças. Quer dizer, eu oro e agradeço, e naquela oração eu sou tornado consciente de que tudo na verdade vem de Deus e eu passo a enxergar a vida a partir de Deus e da sua provisão. Quando percebemos que Deus está por trás de nossas vocações, descansamos. E concluo com um texto de Paulo, escrito aos Coríntios, no capítulo 7, primeira carta, versículo 17, quando ele recomenda: cada um ande segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. E o tema ali basicamente era a conversão de cristãos. E alguém podia imaginar que um cristão agora convertido podia deixar sua profissão, podia deixar o seu casamento, podia deixar as vocações que tinha no mundo de Deus. E Paulo vai dizer não. Pelo contrário, Deus já distribuiu e deu essas vocações. Além da vocação de ser crente, essas vocações não conflitam e todas elas exercem um cuidado no mundo. A vocação cristã, porque prega o evangelho e anuncia perdão e reconciliação dos homens para com Deus, e a vocação já do reino material, que é aquela vocação onde a gente, como profissional, pai, mãe ou cidadão, também participa do cuidado de Deus no mundo. Que Deus abençoe a sua vida ricamente, que possa refletir a respeito da vocação e que nós, igreja, possamos enxergar o cuidado de Deus para além das paredes físicas dos lugares em que estamos cultuando o nosso Deus. Porque nossa vida toda é culto a Deus e tudo existe para a glória do seu nome. Que Deus os abençoe.